Shalom, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre o que é o silêncio, sobre o poder do silêncio. Irmãos, imaginemo-nos num mundo onde as palavras têm tanto poder que podem tanto criar pontes como destruí-las. Vivemos numa era onde a comunicação é rápida e incessante. É verdade, e muitas vezes impulsiva. Todos têm algo a dizer. E o silêncio parece que perdeu o seu valor. Mas devemos compreender em que há momentos em que não dizer nada fala mais alto do que qualquer discurso. Como por exemplo no tempo de Jesus e dos grandes profetas. O silêncio era uma ferramenta espiritual de transformação, revelando sabedoria, força e confiança em Deus. Agora nós juntos vamos descobrir de que o silêncio pode mudar completamente a maneira de como nós lidamos com os desafios, com as tentações e conflitos do dia a dia, aprofundando-nos nas Escrituras e na vida de Jesus, mostrando-nos em como o silêncio não é um vazio, mas que é sim um espaço onde Deus age poderosamente. Você já reparou que muitas vezes no meio de uma conversa, por vezes acalorada ou no meio de um conflito intenso, as palavras parecem tomar o controle, pois todos nós somos rápidos a reagir, ansiosos por nos defendermos, preenchendo o silêncio com a nossa própria voz. No entanto, Jesus nos mostrou um caminho completamente diferente. Ele nos ensinou o poder do silêncio, em que em certos momentos o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. No instante em que Jesus foi injustamente acusado diante de Pilatos, ele optou por não se defender. Isto está em Mateus 27, no versículo 14. Jesus não respondeu à acusação, de maneira que o governador estava maravilhado, pois ele nunca tinha visto uma coisa assim e pensou: como é que isto é possível? Como é que o silêncio poderia ser mais poderoso que a palavra? Como é que Jesus, Filho de Deus, no meio de um julgamento que definiria o seu destino terreno, escolheu permanecer em silêncio? Esse silêncio não era de fraqueza, mas, pelo contrário, era um silêncio cheio de autoridade que transcendeu a lógica humana. O que Pilatos viu foi um homem que, em vez de lutar com palavras, revelou uma paz e uma autocontrole que desconcertavam os seus acusadores. No meio da tempestade, Jesus nos mostrou que o silêncio pode ser uma manifestação da mais pura força interior. Ele não precisou de se justificar, porque sabia quem ele era e qual era o seu propósito. Isto nos leva a uma profunda reflexão. Quantas vezes nas nossas próprias vidas usamos palavras demais, quando deveríamos simplesmente confiar no poder do silêncio? O silêncio de Jesus naquela ocasião foi como uma muralha intransponível, em que os líderes que o condenavam não conseguiram entender,
porque o silêncio de Cristo ecoava muito mais alto do que qualquer defesa. Que mediante a um conflito que nós possamos nos lembrar do exemplo de Jesus e que possamos escolher também o silêncio como uma forma de confiarmos mais em Deus e menos em nós próprios. Entendamos então que há um tempo para falar, um tempo para silenciar, e quando o silêncio é motivado pela nossa confiança em Deus, ele se torna uma poderosa ferramenta de transformação das nossas vidas e das vidas daqueles que nos rodeiam. Por hoje é tudo, irmãos. Shalom.